Você não abriu esse vídeo por acaso. Para. Respira um segundo e me escuta com atenção. Alguma coisa está diferente hoje. Você acordou, mas não descansou. Seu corpo levantou, mas por dentro, parece que você já começou o dia cansado. E o mais estranho, nada aconteceu ainda. Mesmo assim, seu coração já está pesado. Sua mente já está acelerada. E existe um silêncio aí dentro, que não é paz. Presta atenção nisso, porque isso aqui é importante. Quando o corpo está cansado, você dorme. Mas quando a alma está cansada, não existe descanso suficiente. E é exatamente aí que você está agora. Tentando entender, tentando ignorar, tentando seguir como se fosse só mais um dia. Mas não é. E no fundo, você sabe disso. Porque existe uma sensação difícil de explicar. Como se algo estivesse faltando. Como se algo dentro de você estivesse te chamando. E você tentou fugir disso. Pegou o celular. Pensou em outras coisas. Tentou distrair a mente. Mas não adiantou. Porque isso não veio de fora. Veio de dentro. E talvez isso não é um problema. Talvez isso seja um aviso. Ou mais do que isso. Um chamado. Mas chamado para quê? E se isso que você está sentindo não for algo para fugir, mas algo que você precisa ouvir? Presta atenção nisso agora. Porque quanto mais você tenta ignorar essa sensação, mais ela cresce. Ela aparece nos pensamentos que não param. Naquele aperto leve no peito. Naquela ansiedade que surge sem motivo. E você tenta controlar. Tenta se convencer de que está tudo bem. Tenta seguir o dia normalmente. Mas lá no fundo, existe uma pergunta que não sai. Por que eu estou me sentindo assim, logo hoje? E essa pergunta incômoda, porque você não tem resposta. E quando a mente não entende, ela cria medo. Mas escuta isso com atenção. Nem tudo que incomoda é para te destruir. Algumas coisas vêm para te despertar. E talvez esse peso que você está sentindo agora não seja fraqueza, seja limite, o ponto onde você percebe que não dá mais para continuar do mesmo jeito. E isso assusta, porque você sempre se deu conta, sempre segurou, sempre tentou resolver tudo sozinho. Mas hoje tem algo diferente. Hoje você não conseguiu fugir. E isso muda tudo. Porque quando você não consegue mais ignorar, você é obrigado a encarar. E talvez essa seja a primeira vez, em muito tempo, que você realmente parou. Mas parou pra quê? E o que acontece se você finalmente escutar? Agora percebe uma coisa. Isso não começou hoje. Isso aqui já aconteceu antes. Talvez em outros dias, em outros momentos. Naqueles instantes em que você sentiu algo estranho, mas decidiu ignorar. Se ocupou, se distraiu, seguiu em frente, como sempre faz. Mas hoje, não deu. Hoje você tentou fugir, e algo te puxou de volta. E isso não é normal. Presta atenção nisso. Porque parece que existe um padrão. Toda vez que você tenta resolver tudo sozinho, isso volta. Toda vez que você finge que está tudo sob controle, isso aparece. Toda vez que você se afasta, isso pesa mais. E a pergunta começa a mudar. Não é mais: por que eu estou me sentindo assim? Agora é: por que isso sempre volta quando eu estou sozinho? E isso incomoda mais ainda. Porque começa a mostrar algo que você talvez não queria ver. Talvez o problema não seja o dia. Talvez não seja a rotina. Talvez seja a forma como você está vivendo tudo isso. Sozinho. Carregando tudo. Sem dividir. Sem parar. Sem realmente entregar. E deixa eu te falar algo forte agora. Você não foi feito para viver assim. Ninguém foi. Mas então, por que você continua tentando? Por que você insiste em carregar sozinho? O que claramente já está pesado demais.
E se esse padrão não for coincidência? E se for um sinal? Um aviso repetido? Até você finalmente entender? Mas entender o que exatamente? E por que isso está ficando mais forte agora? E é aqui que tudo começa a ficar mais profundo. Porque quanto mais você tenta entender com a mente, menos sentido faz. Mas quando você para, nem que seja por um instante, e só sente, algo dentro de você reconhece, como se essa dor não fosse nova, como se você já tivesse passado por isso, mas nunca foi até o fim. Sempre parou no meio, sempre voltou pro automático, sempre tentou resolver sozinho. Mas hoje não está funcionando. E isso muda tudo. Porque agora você está sendo obrigado a encarar algo que evitou por muito tempo. Presta atenção nisso. Isso aqui é importante. Não é só cansaço, não é só ansiedade, não é só preocupação. É algo mais profundo. É alma. É interno. É espiritual. E isso não se resolve com distração. Não se resolve com força. Não se resolve com controle. E mesmo assim, você continua tentando do mesmo jeito. Segurando, controlando, resistindo. Mas até quando? Até quando você vai fingir que está tudo bem? Quando claramente não está. Até quando você vai ignorar esse incômodo, que volta sempre mais forte? Porque isso não está acontecendo por acaso. Existe um momento em que Deus começa a falar com você de um jeito diferente. E não é com barulho, é com silêncio. É com esse desconforto, é com essa sensação de que algo precisa mudar. E talvez seja por isso que hoje está mais intenso. Porque hoje, você não conseguiu fugir. E se você não conseguiu fugir, talvez seja porque não era para fugir. Era para parar. Era para ouvir. Era para responder. Mas responder o quê? E o que acontece se você parar de resistir agora? Agora eu quero que você perceba isso com muita clareza. Você não chegou até aqui por acaso. Entre tantos vídeos, tantas distrações, tantas opções, foi exatamente esse que você abriu. E mais do que isso, você ficou. Presta atenção nisso. Isso aqui muda tudo. Você normalmente não fica. Você passa, você pula, você continua. Mas hoje, você parou. E quando você para, as coisas começam a aparecer. Coisas que estavam escondidas no meio da correria. Como essa sensação de que, por mais que você tente controlar tudo, tem uma parte da sua vida que simplesmente não responde mais ao seu controle. E isso incomoda. Porque você quer resposta, quer o clareza, quer sentir que está no comando. Mas em vez disso, você encontra silêncio. E esse silêncio me assusta, porque parece vazio. Mas escuta isso com atenção agora, porque isso aqui pode mudar a forma como você está vendo tudo. Nem todo silêncio é ausência. Alguns silêncios são preparação. E se esse espaço que você está sentindo não for falta de algo, mas espaço para algo novo? E se esse vazio, se for exatamente onde Deus quer entrar? Mas para isso acontecer, alguma coisa precisa mudar. E não é fora, é dentro. E talvez essa seja a parte que você mais evitou até hoje. Parar de tentar controlar e começar a confiar. Mas como confiar quando você nem sabe o que vem depois? E é exatamente isso que aumenta a tensão. Porque agora, você chegou num ponto onde não dá mais para voltar para o automático. Algo precisa acontecer. E precisa acontecer agora. Então para agora. De verdade. Não pula isso. Respira fundo. E encara o que você está sentindo. Porque chegou no ponto onde não dá mais para fingir. Você já percebeu, já sentiu, já tentou ignorar. E não funcionou. E sabe por quê? Porque isso não vai embora sozinho. Presta atenção nisso. Isso aqui é sério. Quanto mais você tenta seguir como se estivesse tudo bem, mais pesado fica, mais sufocante, mais difícil de carregar. É como se você estivesse levando um peso invisível, o tempo todo, sorrindo por fora, mas por dentro, se desgastando em silêncio.
e talvez o que mais dói, não seja nem o problema, mas o fato de você estar enfrentando tudo sozinho, sem falar, sem dividir, sem parar de verdade. E isso vai acumulando, dia após dia, sem você perceber, até chegar nesse exato momento onde você não consegue mais ignorar. E é aqui que muita gente quebra. Mas escuta isso com muita atenção agora. Você não está quebrando. Você está chegando no limite. E limite não é fracasso. Limite é aviso. Aviso de que você não foi feito para carregar tudo sozinho. Mas mesmo assim, você insiste, segura, controla, resiste, e isso só piora. Porque existem coisas na vida que só mudam quando você decide soltar. Mas soltar dói, porque significa admitir: eu não consigo sozinho. E essa frase mexeu com você agora, não mexeu? Então me responde com sinceridade. Até quando você vai continuar assim? Então não foge disso agora. Fica, só mais um pouco. Porque o que você está sentindo precisa ser encarado. Olha para dentro, sem filtro, sem tentar parecer forte, sem tentar controlar. Existe uma parte de você que já cansou. Cansou de segurar. Cansou de esconder. Cansou de fingir que está tudo bem. E talvez você nunca tenha falado isso para ninguém. Mas está aí dentro. Você não aguenta mais do mesmo jeito. E não. Isso não é fraqueza. Isso é verdade. E a verdade liberta. Mas primeiro ela confronta. Porque agora você percebe algo difícil. Você tentou de tudo, menos entregar de verdade. Tentou resolver. Tentou controlar. Tentou se distrair. Tentou suportar. Mas não tentou soltar completamente. E isso criou um conflito dentro de você. Presta atenção nisso. Porque isso explica o que você está sentindo. Uma parte sua quer continuar no controle, mas outra parte só quer descansar, só quer paz, só quer parar de carregar tudo. E essas duas partes estão lutando agora. E essa luta cansa, dói, desgasta, porque você percebe que continuar assim não é mais uma opção, mas soltar ainda assusta, porque você não sabe o que acontece depois. Você não sabe como Deus vai agir. Você não sabe o que muda quando você para de segurar tudo. Mas uma coisa você já sabe: do jeito que está, não dá mais. E quando chega nesse ponto, existe só uma escolha. E essa escolha vai mudar tudo. Então chega. Chega de tentar ser forte o tempo todo. Chega de fingir que está tudo sob controle. Chega de carregar sozinho o que está te quebrando por dentro. Presta atenção nisso agora. Porque isso aqui é o ponto mais importante de tudo. Você não precisa aguentar tudo. Você nunca precisou. Mas alguém te fez acreditar nisso. Que você tinha que dar conta. Que você tinha que suportar. Que você tinha que resolver tudo sozinho. E você tentou. E olha onde isso te trouxe. Cansado. Sobrecarregado. Com a alma pesada. Logo no começo do dia. Então fala. Agora. Sem pensar. Sem montar uma frase bonita. Só verdade. Deus, eu não estou bem. Pode falar isso. Sem vergonha. Sem filtro. Porque Ele já sabe. Mas Ele espera você reconhecer. E quando você fala isso, algo quebra. O peso começa a rachar por dentro. A resistência diminui. E pela primeira vez, em muito tempo, você para de lutar sozinho. E escuta isso, guarda isso. O dia não precisa ser perfeito. Só precisa ter Deus. Respira. Deixa isso entrar. Porque esse é o momento. O momento onde tudo começa a mudar. Não porque os problemas sumiram, mas porque você finalmente parou de carregar sozinho. E quando você faz isso, Deus entra. E quando Deus entra, nada continua igual. Mas ainda falta uma coisa, a mais importante. Uma decisão, sem volta. Então faça isso agora, sem adiar, sem pensar demais. Só entrega. Fecha os olhos por um instante.
Respira fundo e fala com Deus, do seu jeito, com suas palavras, ou até sem palavras. Mas fala, porque Ele está te ouvindo agora, não depois, agora. E talvez essa seja a primeira vez, em muito tempo, que você está sendo totalmente sincero, sem máscara, sem força, sem fingir. Só você e Deus. E fala isso. Deus, eu não consigo mais sozinho. Sente o peso dessa frase e, ao mesmo tempo, sente alívio. Porque essa frase não te enfraquece. Ela te conecta. Ela abre espaço. Ela quebra aquilo que estava te prendendo. E no lugar do peso, algo começa a entrar. Não é barulho. Não é uma emoção exagerada. É presença. E a presença muda tudo. Porque agora você não está mais sozinho. Agora existe alguém caminhando com você. Alguém que entende o que você sente. Alguém que vê o que ninguém vê. Alguém que nunca saiu do seu lado, mesmo quando você achou que estava sozinho. E presta atenção nisso. Porque isso aqui é real. Talvez nada tenha mudado fora ainda. Mas dentro, já começou. A respiração ficou mais leve. O peito não está tão apertado. A mente desacelerou. E isso é só o começo. Porque quando você entrega de verdade, Deus começa a agir. Mesmo que você ainda não veja. Mas ainda falta uma coisa. A decisão final. A que muda tudo. Então decide agora. Aqui. Nesse exato momento. Porque isso que você sentiu não foi comum. E não foi por acaso. Você não chegou até aqui à toa. E essa paz que começou a aparecer, mesmo que leve, mesmo que silenciosa, ela só existe porque você abriu o coração. Agora a pergunta final é simples, mas muda tudo. Você vai continuar vivendo do mesmo jeito? Ou vai viver esse dia com Deus? Porque não dá mais para fingir que nada aconteceu. Você sentiu, você percebeu, você parou. E isso já te colocou à frente de muita gente. Então fala mais uma vez, mas agora com decisão. Deus, a partir de hoje, eu não vou mais carregar tudo sozinho. Eu entrego meus medos. Eu entrego minhas preocupações. Eu entrego esse dia que está começando. E eu confio que o Senhor está comigo em cada passo. Respira. Sente isso, porque isso aqui é o que transforma o seu dia. Não é sobre um dia perfeito. É sobre um dia com presença. E quando Deus está presente, até o caos perde força. Então levanta hoje com isso dentro de você. Você não está vazio. Você não está perdido. Você não está sozinho. Deus está com você. E guarda essa frase. Leva com você o dia inteiro. O dia não precisa ser perfeito. Só precisa ter Deus. Porque hoje, você não só começou um novo dia. Você começou diferente. E isso muda tudo.